Olá, tudo bem? E aí, turma, como que vocês estão? Familiares, como que vocês estão? Como que tem passado aí esse tempo de quarentena, né? Com novas adaptações, com tudo muito novo. Sei que pra turma não deve estar fácil aí, né? Galerinha tendo que estudar em casa, deve estar bem puxado, bem difícil mesmo, né? Mas a gente espera que tudo isso passe logo, né? E que a gente possa aí o mais breve possível aí estar juntos de novo, na verdade. Mas enquanto isso, né, a gente vai vendo aqui as tias, enfim, as aulas online mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam bem, se cuidando, lavando as mãos, usando máscara quando sair para a rua, né? E eu espero de coração mesmo que vocês estejam bem, né? E aí hoje, sábado, dia 23/5, hoje a gente vai falar de uma aula aí bem bacana, que vem falar um pouquinho das nossas boas maneiras, da questão da gentileza, né? Também falando um pouquinho da questão da violência, da agressão, e às vezes até palavrões que a gente usa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos, tá bom? E aí agora eu peço para vocês, procurem se aconchegar em um local bem legal, bem bacana, bem confortável, tá bom? Para que a gente consiga aí fazer nossa prece de iniciação, né? Nosso evangelho aí, tá bom? Então vamos procurar tranquilizar, nos acalmar a nossa mente, fechar os nossos olhos, procurar tranquilizarmos, respirar bem lento e profundo durante umas 3 vezes. Então, assim, mais calmos, mais tranquilos. Vamos pensar assim no nosso Mestre Jesus. Vamos pensar também no nosso mentor, no nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado e nos acompanhou até aqui, até este dia de hoje. Saudamos assim as equipes de segurança da Casa Grupo Socorrista Maria de Betânia, abraçando assim esses queridos amigos, cumprimentando assim carinhosamente Maria de Betânia, esta amiga responsável por esta casa, pelo Grupo Socorrista Maria de Betânia. Vamos nos unindo ao mentor da sala de evangelização infantil de 8 a 10 anos. Vamos nos ligando também a Sheila, Meimei, Dr. Bezerra de Menezes, os mentores responsáveis pela evangelização infantil. Vamos nos ligando também a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, esta mãe de Jesus. Vamos até Jesus, nosso amigo, irmão, agradecendo a esse amigo por todos os seus ensinamentos, que ele nos acompanha sempre. E agora vamos até Deus, Pai Criador, de todas as criaturas, aquele a que louvamos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim é na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa assim as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos assim a todos nós de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, todos bem? Eu espero que sim. E aí, então, a gente vai dar início à nossa aula, né? E aí eu deixei essa frase de início para vocês, que é: façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Né? Isso também está na Bíblia, em uma passagem lá de Lucas, né? 6:31. Tá bom?
Do que é as boas maneiras, né? Então, para a gente entender o significado um pouquinho desta palavra, do que é as boas maneiras, né? E também a gentileza. A gente vai procurar entender, né? O que elas são. Então, assim, o que são as boas maneiras, né? As boas maneiras nada mais é do que algumas regras, né? São regras básicas aí de como viver em uma sociedade, né? Em como viver de forma educada e cordial, tanto na família, quanto na escola, na nossa sala de aula. Aí eu até coloquei na evangelização, em todos os locais públicos, né? Então, essas boas maneiras nos permitem viver aí de uma forma tranquila, amenizando problemas, amenizando discussões, né? Então, essas boas maneiras nos permitem a isso, tá bom? E aí, o que é a gentileza, né? Por que essa palavrinha tá dentro aí, ou ela veio junto com esse tema do que é as boas maneiras, né? Então, aí, ser gentil é ser amável, é ceder, procurando evitar conflitos com seus semelhantes, ou seja, é oferecer aos outros o nosso melhor, né? E aí, eu até coloquei alguns exemplos para vocês, porque eu acho que a gente assimila mais quando a gente vê as imagens, enfim, então, o que seriam essas boas maneiras, né? Que hábitos são esses que a gente deve ter no dia a dia, na nossa vida, para que melhore assim o nosso diálogo e a nossa convivência em grupo, né? Já que a gente não vive sozinho, não é verdade? Então é o famoso bom dia, o boa tarde, o boa noite, que são as formas de saudações, né? Aí o com licença, o obrigado, o de responder de nada, né? É o É o oferecer alguma coisa quando a gente está comendo, né? Então, se eu estiver comendo alguma coisa, por mais que às vezes eu sei que, eu não tô muito afim de oferecer, mas assim, se você tá comendo na frente do outro, cabe a você ter esse papel da gentileza, né? Dessas boas maneiras de oferecer ao outro o que você está comendo. Então, é se dispor a ajudar, e aí em casa, com a nossa família, né? Como eu citei em uma outra aula lá sobre a família, que eu falei que a família é onde a gente começa tudo, né? É o nosso início de quem nós seremos futuramente, né? Então, é na família que a gente aprende tudo isso. Então, onde que é mais uma vez, aonde a gente põe em prática as nossas boas maneiras, né? Nada mais é do que em casa, e aí a gente estende para a sociedade para onde a gente vive, né? Então, ao ver alguém na rua carregando sacolas, todo cheio de sacola, tarefado, por que não prestar ajuda, né? Por que não se oferecer? Então, alguém vai atravessar o farol, por exemplo, uma senhora, por que não você ir lá e prestar ajuda? É o pedir por favor, né? Essa palavrinha aí que às vezes a gente esquece de usá-la. E também quando a gente cometer os erros, quando a gente esbarrei em alguém sem querer, ou muitas vezes até por ações nossas mesmo que a gente venha a cometer, né? É o saber ser humilde, é o saber pedir desculpa também, né? E aí, quais são os tipos de boas maneiras e gentilezas que devemos, né, praticar no nosso dia a dia? Né? Então, essa é uma perguntinha que eu faço para vocês, como eu já citei anteriormente algumas. Então, por exemplo, ao levantar e dormir, o que a gente deve fazer? Sei que é muito difícil, sei que, tia, para você falar é muito fácil, mas eu sei que não é, a tia ainda erra sim, a tia às vezes não faz isso, que é agradecer a Deus, né? A gente ser grato por essa oportunidade de reencarnação, por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos buscando aprender e melhorar como seres humanos, né? Então, é um dos fatores que cabe aí na gentileza e uma das boas maneiras, que é agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo. Então, tanto ao acordar, porque você faz esse agradecimento e mentaliza para que seu dia seja bom, para que você consiga fazer aquilo que esteja programado no seu dia, e à noite ao dormir agradecendo novamente ao Pai por esta oportunidade, né, de ter passado o dia bem, de ter conseguido, né, transmitir e transitar no decorrer do dia de uma forma legal, de uma forma bacana, né? E aí, o que nos cabe, né? Nos cabe ser alguém bondoso e gentil, ou seja, né, também aí
ao levantar e ao dormir, quando se trata também, por exemplo, de acordar alguém, né? A gente sempre pensa lá, eu vou acordar a pessoa, vou lá dar um gritão, né? Ou senão eu vou chegar sacudindo ela, acorda, acorda, acorda. É sempre as primeiras coisas que vem na nossa mente, é sempre fazer uma arte, né? E isso não está dentro das boas maneiras, isso não está dentro da bondade, tá? De ser bondoso, de ser gentil. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve evitar esse tipo de coisas, né? Porque a gente não sabe como que está o outro, então por que a gente vai tratar o outro desta forma, né? Então, fazer brincadeiras de mau gosto, né? Que venha até muitas vezes derrubar a pessoa da cama, ou assustar para que a pessoa tome um susto, né? Enfim. Então, acho que são coisas que a gente deve evitar e deve tomar cuidado aí ao acordar alguém, na verdade. Né? Então, evitar esse tipo de coisa. Então, chegar, aproximar na cama e chamar a pessoa com cuidado, com calma. Fulano, fulano, às vezes até tocar nela, né? E falar acorda, acorda, enfim, né? Então, são algumas coisas que a gente deve tomar muito cuidado aí ao acordar alguém. Outro momento também, né, sempre usar as saudações, que foi o que a gente já viu no slide anterior, que é basear sempre na questão da paz e da alegria, ter esse bom ânimo, né, de o bom dia, do boa tarde, do boa noite. Sei que tem dias que a gente realmente não tá legal, a gente acorda, sei lá, com o pé esquerdo, a gente tá bem chateado, não tivemos uma noite boa de sono, mas assim, os outros, que é quem está lá fora, ou até a nossa família que está dentro do mesmo teto que a gente, da mesma casa, eles não têm culpa da nossa noite mal dormida. E cabe a nós, né, fazer o nosso papel também, tratar essas pessoas com respeito, com cordialidade, com amor, né? Então, dar o bom dia, dar o boa noite, dar o boa tarde, dizer obrigado, pedir com licença, desculpa, por favor. São as famosas palavrinhas mágicas que a gente aprende quando a gente é um pouquinho menorzinho, né? E aí a gente sempre quer fazer com o irmão mais novo. Tipo, quando ele pede alguma coisa, a gente sempre quer dizer assim, qual que é a palavrinha mágica? Não é? A gente não faz isso? Até com adulto mesmo a gente também. Quais são as palavrinhas mágicas mesmo? Então, né? Então, realmente é o famoso palavrinhas mágicas que nos cabe a ter um dia bacana, que nos cabe a viver em harmonia, né? E evitar, assim, alguns conflitos, né? Na verdade. Então é permissível isso, né? Essas palavrinhas que colaboram aí para que os dias fluem de uma forma bacana. Outra questão também é o cuidado com o tom da voz. Eu falo porque eu sou tia, mas nossa, tenho um sério problema, eu falo muito alto. Acho que vocês sabem disso, né? Então a tia fala muito alto. Então tem hora que a tia não mede a tonalidade das palavras, mas aí vem essa questão da gentileza, das boas maneiras, nos dizer que a voz ela é carregada de magnetismo, ou seja, o que é isso? São energias dos nossos sentimentos, né? Então não devemos gritar e nem falar tão baixo também, ao ponto da outra pessoa não ouvir. E aí tomar cuidado com algumas coisas que a gente se pega muitas vezes, né? Então a gente acaba falando assim, você tá surdo? Principalmente quando é alguém da nossa família, né? Que a gente tá ali, então tá ouvindo, não! Tá surdo! Sabe? Quantas vezes você quer que eu fale? Então, isso são atitudes bem normais e que a gente acaba cometendo aí, né? Então, dentro das boas maneiras, isso não é legal. Isso não é bacana, né? Então, a gente deve evitar isso, tá bom? Então, está aí. Não se esqueçam de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, por favor. Desculpa, olá, tudo bem? Aí o outro momento aí embaixo, tá vendo? A Mariana ajuda a lembrar. Lucas, não precisa gritar. E também do outro lado aí tem alguém acordando, né? Então, tá vendo? A pessoa que tava deitada até pediu uns minutinhos assim, né? Tá vendo? Ela levantou a mãozinha, tipo, calma, tô acordando, né? Espera um pouco, tá bom? Então, isso faz parte das boas maneiras, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho com relação à violência, à agressão e a palavrões, tá bom? Então, assim, quando a gente fala da violência, a gente sempre se pega muito o que vem na nossa cabeça. Quando a gente pensa violência, então são bater, empurrar, derrubar, chutar, enfim. E não. A violência, ela também é a verbal, né? Como dizem, violência verbal, que é os xingamentos, que são os maus tratos, que são os desrespeitos. E isso muitas vezes a gente comete sem nem perceber.
principalmente no nosso dia a dia, em convivência com os nossos amigos, em convivência com as nossas famílias. Então, quando a gente vê, a gente está aí sendo muito agressivo com as palavras, sendo muito rude, não é verdade? E aí são coisas que a gente deve tomar cuidado, né? Tem também a autoviolência, que é quando a gente comete contra si mesmo, né? Que aí há alguns casos que a gente acomete tanto a nossa saúde quanto a nossa vida. Que aí eu citei alguns exemplos para vocês, como que? Como a gula, né? Que é o comer em excesso, comer demais. Então isso, a gente, é um tipo de violência contra o nosso corpo. A gente tem que comer sim, mas a gente tem que comer na medida que é proporcional para o nosso tamanho, para a nossa idade e para o que a gente precisa. Então, por que não maneirar na comida, ou por que não comer somente o necessário, aquilo que realmente o nosso corpo precisa? Isso faz bem, isso é saudável, e quando a gente come em excesso, a gente está cometendo um ato de violência contra o nosso corpo. Outra questão também é os vícios, seja ele vícios dos produtos lícitos e ilícitos, que aí entra o álcool, o cigarro, que são os lícitos, quanto também os ilícitos, aí o uso de drogas e outras coisas. Então, isso também é uma violência contra o nosso corpo, contra a nossa saúde. E tem também a questão, e aí entra um pouquinho mais pesado o tema, que é na questão do aborto, quando a gente tira a própria vida de um ser. Então, isso também é uma autoviolência, tá bom? Então, muitas vezes a gente nem percebe, né, que está sendo violento, muitas vezes a gente ignora, acha que a violência é só ou sacar da arma ou agredir alguém fisicamente, não. Tem também essa questão da violência verbal, sim, tá? E aí, diante disso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode praticar a paz, né? A gente pode respeitar as regras para viver em grupo, né, em sociedade. E também né, saber conversar, saber dialogar para poder resolver as indiferenças, as brigas, né? Não só ir com rudez, né, com agressividade, sabe? Então a gente sabendo conversar, a gente consegue resolver. E aí também entra a questão do saber ouvir, né? Ouça com atenção. Então, quando o outro estiver falando, a gente deve ouvir também, sabe? A gente deve aprender a respeitar esse espaço, deixar o outro falar para depois a gente falar. Aí também aprender a lidar com a raiva, né? Então, às vezes a gente está muito ali agitado, a gente não tá legal. E aí a gente tem que aprender também a lidar com isso, a conter os ânimos, né? A conter essa questão da raiva e aí automaticamente respeitar as diferenças. Então coloquei algumas imagens aí para vocês. Então ali no fundo azul tem duas meninas falando da outra. O do lado aí são os palavrões que está sendo soltado, né? A questão da agressão, dos xingamentos, né? Aí o outro embaixo é um cara empurrando o outro, dois meninos brigando, aí embaixo tá vendo um puxão de cabelo, um querendo arrancar o brinquedo do outro. Enfim, então isso são coisas que é um tipo de violência e que às vezes a gente acha que não, que é natural e que tá certo, mas não é legal, isso não faz bem. E aí as outras imagens o que podemos fazer. Então, ali um grupo de crianças de diversas maneiras, né, lendo, estudando, né, refletindo. Na outra imagem, as pessoas se abraçando, né, respeitando as diferenças, né, então respeitando essas regras de convivência, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a agressão e os palavrões. Eu deixei tudo junto porque entra no mesmo contexto, essa questão da agressão ou dos palavrões. Então, se a palavra em si, né, isso aqui é a fala em si, é uma forma de comunicarmos, né? E às vezes a gente acha que é legal ser agressivo ou falar palavrões. Às vezes a gente ouve, né? A gente escuta, a gente vivencia muitas vezes entre as pessoas em sociedade, né, no nosso convívio do dia a dia, e às vezes a gente acaba pegando o vício muitas vezes, né, de começar a falar também, de começar a agir da mesma forma muitas vezes, né. Porém, a agressão e os palavrões, né,
não parte de pessoas educadas, não parte de pessoas de bom senso, né? Elas não se permitem esse tipo de expressão. Então, quando a gente se pegar sendo agressivo, com palavras, ofendendo o outro, e aí usando palavrões que são palavras chulas, né, digamos assim, que não deve ser usada, que não cai bem ao ouvido de quem está escutando, né? Então a gente parar para pensar um pouquinho, se controlar, respirar e aí retomar a palavra, né? Essa parte da comunicação. E aí isso está muito enraizado nos dias atuais. Então, muitas vezes o palavrão ele faz parte de grandes meios de comunicação, está nos programas de televisão, em jornais, em revista, e quantas músicas, né, não denegrindo, não aqui ferindo a nenhum tipo de música, mas tem muitas músicas que têm muitos palavrões, que usam muito do vocabulário, né, da fala, de forma chula mesmo, de forma grotesca, né, que dói aos ouvidos de quem está escutando. E aí, tudo isso, nesses dias atuais, né, a gente está ouvindo, a gente está em convivência com isso, e aí, às vezes, a gente, né, até na convivência do dia a dia, com amigos, ou até dentro da nossa casa, com os nossos familiares, muitas vezes, eles agem desta forma, às vezes por já ser adulto e tal, e aí a gente, quando é criança, às vezes a gente escuta isso, e isso vai ficando no nosso consciente, né? E a gente vai armazenando essas informações e moldando quem a gente é. Porém, isso não é legal, né? Falar palavrão, ser agressivo nas palavras, ofendendo muitas vezes o outro, isso não é bom, né? Isso traz um desrespeito, né, a outra pessoa, né? Isso não é bacana, isso não é legal. E aí o que nós podemos, né? E aí a gente pode se perguntar por que a gente age assim, né? E aí eu levantei alguns tópicos para vocês, que aí muitas vezes é porque todo mundo fala, então, tipo, se todo mundo fala, então por que eu não falar? Às vezes meus pais falam, né, que na família, seja lá com quem vocês convivem dentro do lar de vocês, a mídia, muitas vezes que as televisões, os meios de comunicação, enfim, os jornais e etc., está cheio disso. Às vezes a gente se pega também, não é nada demais, são só palavras mesmo, né? Porém, né, a comunicação, a fala, né, em si, muitas vezes ela nos remete a representar quem nós somos, né? Ou muitas vezes como a gente se mostra para o outro, né? E que tipo de pessoa vai querer ser nosso amigo muitas vezes. Então, muitas vezes a gente perde amizades, às vezes a gente perde de estar com pessoas legais, porque aquelas pessoas elas não gostam desse tipo de conversa, e aí vem você com palavrões, com agressividade, então ela se acaba se afastando. Aí quando a gente cresce no meio, na sociedade em si, quando a gente vai lá buscar um emprego, quando a gente vai, né, fazer um curso, coisa do gênero, a gente se pega, né, cometendo esses erros, esses deslizes, usando palavrões, e muitas vezes a gente perde oportunidades de emprego bem bacana por causa disso, né? E aí, por último, devemos sempre ser bondosos e educados em nossas atitudes e ações, pois as palavras refletem o tipo de pessoa que somos. E aí Jesus tem na frasezinha de Jesus que ele diz que o que você fala é o que o seu coração está cheio, né? O que você externa é que o seu coração está cheio daquilo. Então, o que eu quero deixar no dia de hoje para vocês é isso, que se vocês falem, se vocês escutem, deleta, filtra isso, sabe? Se vocês escutam, exclui, tá bom? Porque isso não faz bem, isso não é legal, isso não é bacana, tá bom? Isso faz parte de pessoas, né, que perde essa questão do bom senso, né, e muitas vezes de ser educado com o próximo, tá bom? Então, até coloquei imagem, tá vendo? Eu falar palavrão não, tá aí ó, em vermelho, e tem um outro, bonequinhos ali falando, então ele tá sendo bem agressivo ali com o outro, falando um monte de coisa, tá bom? E por final, eu deixo um vídeo, que é um vídeo de boas maneiras, né, que aí as canções da Maria, que é a Maria de Vasconcelos que canta aí esse vídeo, tá bom? Não custa nada
ser bem educado. Ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quando se chega a qualquer lugar, se faz favor, muito obrigado. E um sorriso tudo pode melhorar. Pedir desculpa se formos incorretos, fazer um elogio quando algo é de louvar. Chegar a horas, não deixar à espera, e se atrasados ligar para avisar. Não custa nada ser bem educado. Ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Desejar bom proveito quando todos estão servidos, e só então começar a comer. Não se fala com os talheres, nem se apoia aos cotovelos, mãos em cima da mesa e não por baixo sem se ver. Ao mastigar a boca sempre fechada, a pastilha elástica tem bom sabor, mas de boca aberta e a fazer nhac, é pouco elegante, aliás é um horror. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Pastilha já! Não! As palavras mágicas! Abracadabra? Não! Se faz favor e bom dia! Vamos recomeçar tudo de novo. Bom dia, quero uma pastilha, se faz favor. Aqui tem! Obrigado! De nada! Obrigado eu! Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A gentileza fica sempre bem aqui em todo lado. Fica sempre bem aqui em todo lado. Fica sempre muito bem aqui em todo lado. Legal, né? Então é isso. Escutem o vídeo, assistam e não custa nada, né? Ser bem educado. Não importa se o outro não é conosco, parte de nós a primeira ação, tá bom? Porque às vezes a gente se pega muito nisso. Não é verdade? A gente às vezes fala, eu não vou ser educada, não. A pessoa nem respondeu meu bom dia. Não importa. O que importa é você. O que importa é como você é. Não importa o outro, tá bom? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês, sejam vocês os primeiros a molhar a plantinha, tá bom? Porque depois, se mais um e mais um e mais um molhar a plantinha, ela cresce, tá bom? Então, agora vamos nos preparando aí para o encerramento, né? Para que a gente possa dar encerramento nesta aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que a tia quis passar para vocês, que vocês consigam aí colocar no dia a dia, praticarem as boas maneiras, ser gentil, né, deixar de lado aí a questão da violência, da agressão e dos palavrões, tá bom? Então vamos nos preparando, voltando assim a sintonia do início da aula, procurando respirar assim por 3 vezes. E assim vamos vibrando, né, gratos assim por mais este pouquinho, né, do muito que recebemos hoje. E assim vamos doando, né, em forma de vibrações, vibrando assim pela terra, pelo Brasil,
por todos os lares da terra, pelos nossos lares e por nossas famílias, pelas crianças que estão hoje assim assistindo esta aula, pelas creches, pelos orfanatos e pelas crianças em situação de rua, pela casa, Grupo Socorrista Maria de Betânia, que no momento está fechado, mas esta casa nos acolhe. Sim, também vibrar por aquelas crianças que não puderem assistir esta aula. E assim, vamos vibrando também por cada um de nós que estamos presentes, assistindo esta aula de hoje. E assim, agradecemos mais uma vez a Deus, Pai, Criador, com a prece que Jesus nos ensinou, que é a do Pai Nosso. E assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim é na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, a gente está com muita saudade. Tanto eu quanto a tia Sandra, o tio Paulo, a tia Tamires. A gente não vê a hora disso tudo terminar para que a gente possa estar juntos de novo. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Família, um abraço. Fiquem na paz do Mestre. Beijo.